Bem, então a criação da OLP, né, foi em 1964 e já em 67 começa a Guerra dos Seis Dias. Só que o que foi essa Guerra dos Seis Dias, né, entre o Estado de Israel e o mundo árabe? Só que Israel ele já tinha uma tradição militar muito forte e recursos bélicos muito superiores do que os palestinos árabes. E aí, depois dessa Guerra dos Seis Dias, o que aconteceu? Israel anexou mais territórios. Então, o Sinai no Egito, a parte oriental de Jerusalém, a Cisjordânia, Golã, né, pertencente à Síria. Apenas em 1982 que aí o Estado de Israel devolve esse território que ela pegou. E, assim, esqueci de falar, nesses territórios que ela conquistou, uma da tática, né, do Estado de Israel é fazer assentamentos judaicos. Né? Então, envia lá populações, né, fazem assentamentos nesses territórios conquistados para tentar expandir o seu poder naquela região. E aí, em 82, eles devolvem para o Egito, no acordo que ficou chamado, né, Acordo de Camp David, por mediação dos Estados Unidos. Com a devolução desse território para o Egito, o que o Egito faz? Ele reconhece o Estado de Israel. Isso é muito importante para a comunidade internacional, porque até então nenhum país árabe tinha reconhecido o Estado de Israel. Ele era negado. Né? O Estado, quando ele foi criado, desde 1948 até esse momento, ele era negado pelo mundo árabe. Em 74, a ONU reconhece a OLP, um passo importante também. Então, o Egito reconhece o Estado de Israel, né, o primeiro país árabe a fazer isso, e a ONU reconhece a OLP como representante do povo árabe palestino para a criação, né, do seu Estado futuramente. E em 79, então, né, acontece a devolução desse território. Bem, em 87 acontece a primeira intifada. O que é a intifada? Foi uma revolta árabe contra o Estado de Israel. Só que Israel respondeu duramente, né, como eu já disse, aos recursos bélicos dele e a tradição militar é muito superior do que os palestinos. Então eles realizam o maior massacre de toda a história até então, né, de toda a história desse conflito. E no mesmo ano criou-se então o Hamas, que foi uma reação nessa primeira intifada. O Hamas é uma organização terrorista, que o principal objetivo dele é a destruição do Estado de Israel. Não é nem lutar para a criação do Estado, não, é primeiro, antes de mais nada, destruição total do Estado de Israel. Bem, em 93 nós temos de novo, né, com a mediação dos Estados Unidos, aí do Bill Clinton, os acordos de Oslo entre o Rabin e o Arafat. Só que um extremista judeu assassinou, o Rabin era o primeiro-ministro, né, da época do Estado de Israel, e aí um judeu extremista ele assassinou o primeiro-ministro, porque ele não concordava com esse acordo. E aí, o que aconteceu? Os extremistas, eles sempre tentam criar uma instabilidade, né, para ascender no poder. E aí, a partir daí, a extrema-direita ganhou força, né, do Estado de Israel, e aí os acordos ficaram cada vez mais difíceis. O que levou depois, né, pouco tempo depois, né, de 93 até 2000, a segunda intifada, né, que durou até 2005. Então, de novo, né, uma força desproporcional, né, de Israel contra os palestinos, e aí eles começaram a criar também o Muro de Israel, ou também conhecido como Muro de Cisjordânia. Em 2002, de acordo com o Estado de Israel, é para a defesa, né, esse muro para se proteger dos árabes. O Ariel Sharon, ele recebe o Prêmio Nobel da Paz, porque em 2004 ele tira assentamentos da faixa de Gaza, né, assentamentos judeus da faixa de Gaza e de partes da Cisjordânia, e aí por isso em 2004 ele ganha, né, o Prêmio Nobel da Paz. Ele era o primeiro-ministro, né, da época de Israel. E aí quais são as principais tensões atuais que estão bem difíceis, né, de serem resolvidas, porque você vê, né, são conflitos, né, que perduram séculos, né, e principalmente após a criação do Estado de Israel, esse conflito armado
tem se intensificado. E aí, por que é difícil? Demora, né, como eu já falei, demora na criação do Estado da Palestina. Talvez se a Palestina tivesse criado logo em seguida, logo após 1948, o Estado da Palestina, talvez fosse um pouco mais fácil eles respeitarem aquela primeira partilha que a ONU fez, né? Talvez um pouco mais ou um pouco menos do território para cada um, mas talvez eles teriam entrado em um acordo de uma forma melhor, mais rápida, né, mais pacífica. Mas não foi o que aconteceu, né? Demorou muito, até hoje ainda não se criou. E aí o Israel foi se apoderando, né, de outros territórios, principalmente da Jerusalém, o que fica que torna, né, a situação cada vez mais difícil. Outra tensão são esses assentamentos israelenses, né, nos territórios ocupados, né, que é uma tática que Israel usa. A disputa por Jerusalém, porque Israel quer a região inteira de Jerusalém e a Palestina reivindica a parte oriental, né, que um pouco antes era dela, né, antes dela anexar toda Jerusalém. E a OLP quer o retorno dos refugiados palestinos. Então, à medida que o Estado de Israel ia anexando outros territórios e na própria criação, né, do Estado de Israel, eles foram expulsando, né, árabes palestinos daquele território. E aí, hoje, há cerca de 10 milhões desses refugiados em outras nações. Então, a OLP ela pede o retorno desses refugiados para Israel. O que é difícil também, porque aí o argumento do Estado de Israel é que eles não podem aceitar toda essa leva de árabes, porque senão eles perdem a identidade do Estado, né? Eles perdem a maioria judaica, né? E passa a ser uma maioria árabe novamente nessa região de Israel, do Estado de Israel. Bem, eu coloquei aqui só para vocês verem um mapa aqui da cidade de Jerusalém, que separa, né, onde que estão os principais templos, né, os principais templos de cada religião, né, cristão, muçulmano, judeu. Aqui ele separou, né, o autor separou os armênios, mas na verdade eles são cristãos também, eles só quiseram chamar a atenção, né, para esse povo. Então aqui, né, em Jerusalém, foi onde Jesus viveu, foi crucificado, morreu, né, e teve a sua ressurreição. O local também onde Maomé ascendeu ao paraíso, e é a terra prometida por Deus a Abraão e os seus descendentes, o que torna difícil, né, a solução dessa questão de Jerusalém. Mas, né, para trazer um pouco de esperança, essa foto ela viralizou, né, na internet no último mês. São de paramédicos judeu e muçulmano, né? Cadê a minha seta aqui? Ele é judeu e ele aqui muçulmano, os dois estavam rezando junto em Israel, né? Alguém tirou a foto e postou na internet e viralizou. Então, em época, né, de Covid-19, duas religiões, né, dois homens ali de religiões distintas rezando juntos, né, lado a lado. É bem bonito e traz um pouco de esperança. Bem, se vocês tiverem dúvidas, você viu que a gente montou lá grupos de WhatsApp, um grupo para cada ano. Então, se você ainda não está nesse grupo, manda ou e-mail ou vai lá na página do Facebook, manda uma mensagem para a gente colocar vocês nesse grupo. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, coloquem lá no grupo. Que mais? Força para esse momento de isolamento. Trouxe aqui uma mensagem. Comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode, que é a única coisa que a gente pode fazer nesse momento. Tá bom? Fiquem em paz, mandem as dúvidas e até a próxima aula.